pessoal, voltamos com mais informações do nosso Tricolor Gaúcho. Voltamos para falar sobre Renato Portaluppi, o negócio dele poder treinar o Cruzeiro em 2025. Esquentou no bastidor e posso dizer, explodiu, porque isso caiu nos ouvidos da diretoria. Aquela coletiva do Renato junto ao Eduardo Gabardo não pegou bem e agora está surgindo informação atrás de informação, porque de fato a negociação sim em andamento para o Renato assumir o Cruzeiro em 2025. Vamos falar disso porque a diretoria do Cruzeiro não gostou do que vazou e também a diretoria do Grêmio meio que deu um checkmate sobre a possível renovação de Renato Portaluppi para 2025. Vamos falar disso, te inscreve no canal, deixa o teu comentário sobre essa situação, porque de fato explodiu no bastidor a possível saída de Renato para assumir o Cruzeiro em 2025, beleza? Fala pessoal, voltamos com mais informações sobre o nosso Tricolor Gaúcho, voltamos para falar de Renato Portaluppi e a explosão que está sendo sobre a saída do Renato para ir para o Cruzeiro em 2025. A gente tem várias versões e também tem uma versão agora do Nicola, porque o Nicola diz que sim, há tratativas e que o Pedrinho BH, que é o dono da SAF da equipe do Cruzeiro, é fã do Renato e já não é de hoje que ele sonha em ter o nosso treinador por lá. Gente, vamos por partes, tá? Depois do Renato ter dito em entrevista para Eduardo Gabardo, de ZZH, que houve clubes interessados no trabalho dele e clubes grandes do futebol brasileiro, de lá para cá tudo mudou. Apareceu informação de tudo que é lado, apareceu o interesse do Corinthians, e isso esteve muito próximo de acontecer, e também houve um vazamento de conversas entre Renato Portaluppi e Cruzeiro. Vamos falar uma coisa aqui. O Alexandre Matos, que é um dos cabeças do Cruzeiro, ficou maluco, porque ele diz o seguinte, segundo informações de Nicola: como é que essa informação vazou, sendo que a gente estava tratando em off? Há dois porém nisso. O Fernando Seabra, que tem contrato até o final de 25, é o atual técnico do Cruzeiro, e lá ele está sob pressão, assim como o Renato Portaluppi no Grêmio. O Renato tem um vínculo até o final de 24. E agora a diretoria do Grêmio usa também a imprensa para se defender. Não, a gente não vai renovar o contrato do Renato Portaluppi, já que o Renato usou a imprensa para se manifestar sobre interesses de futuros clubes para ele, vamos fazer isso também. Não vamos renovar o contrato do Renato Portaluppi. Tá? Então assim, o Renato falou uma coisa e agora a diretoria do Grêmio está se defendendo, e pelo lado da Raposa, o Alexandre Matos diz como vazou a informação. E ele não trata como mentira, que não tem nada, nunca houve nada, não. Segundo Jorge Nicola, ele trata como um absurdo, porque não era para ter vazado a informação, porque ele estava tratando em off a ida do Renato para lá em 2025. Então são coisas que estão acontecendo ou estavam em tratativas, e agora tudo pode ficar pior, porque o Fernando Seabra é o atual treinador da equipe do Cruzeiro. Imagina chegar nos ouvidos dele que as pessoas fortes do Cruzeiro estavam trabalhando para substituir ele no próximo ano. Como é que fica o trabalho? Como é que fica o trabalho do treinador? Fica ruim. Fica insustentável, porque a torcida não vai muito com o treinador. Para quem não lembra, o Fernando Seabra é da gestão do Ronaldo Nazário, tá? Então as coisas não estão indo meio por lá. Então o Pedrinho BH também uma vez vazou um áudio dele dizendo que era para ele colocá-los, os jogadores que ele tinha recém-contratado, para campo ou rua. Então essas coisas vão acabar se juntando no final das contas e daqui a pouco não vai ter mais ambiente para ele. Agora, com essa informação, que o Alexandre Matos ficou emputecido porque vazou informação que não era para ter vazado sobre os tratamentos, as tratativas do Renato para a próxima temporada, agora ficou insustentável de vez. E a diretoria do Grêmio, pelo lado de cá, se defende. O Renato falou isso, então vamos fazer assim, O Renato não vai permanecer no Grêmio para a próxima temporada, a gente não pensa em renovar. Então, ficou um leva para cá, um leva para lá. Agora explodiu. Não sei o que vai acontecer, não sei se o Renato vai pedir para ir embora, não sei se o Fernando Seabra vai pedir para se desligar de lá do Cruzeiro. Se o Fernando Seabra pedir para sair do Cruzeiro, se desligar, com certeza o Renato vai pedir para sair do Grêmio.
Porque não faz sentido o Seabra sair de lá, o Cruzeiro contratar outro nome. Não faz sentido. Então é mais fácil o Seabra sair de lá, o Renato pedir para se desligar do Grêmio aqui e já assumir o trabalho na Toca da Raposa nesse ano ainda de 2024. Então são muitas informações circulando e segundo a informação do Jorge Nicola é que sim, o Alexandre Matos ficou maluco porque não era para ter vazado a informação das tratativas junto ao Renato Portaluppi. E vai lembrar, foi o empresário do Renato Portaluppi, o Gauchinho, que foi oferecer o Renato Portaluppi para a próxima temporada na equipe do Cruzeiro. Então são informações que se juntam e daqui a pouco sim pode se combinar numa saída do Renato para a equipe do Cruzeiro na próxima temporada. A diretoria do Grêmio se defende e já diz que não vai renovar o contrato do treinador, e isso é normal, porque o Renato falou uma coisa e a diretoria do Grêmio também tem direito de falar. Não vamos renovar, já que ele falou isso, então vamos falar disso. Não vamos renovar e o Renato pode sim se encaminhar à equipe do Cruzeiro ainda nessa temporada, se ficar insustentável o trabalho do Fernando Seabra na equipe do Cruzeiro, beleza? Se gostou do conteúdo, te inscreve no canal, deixa teu like, comenta aí embaixo, porque as informações são fortes e explodiu sobre a saída do Renato para a equipe do Cruzeiro, beleza?